Se você não está trapaceando, não está tentando, e soldados não precisam ouvir isso duas vezes. Claro, armas podem ser usadas normalmente, mas alguns soldados inventivos as usaram de maneiras criativas, desonestas e absolutamente ardilosas que poderiam lhes dar uma vantagem sorrateira no campo de batalha. Às vezes até conseguindo atirar no inimigo sem nem precisar estar lá. O rifle de gotejamento. Durante a Primeira Guerra Mundial, as forças australianas e neozelandesas lutaram contra o Império Otomano durante a campanha de Galípoli, que foi um desastre completo, para dizer o mínimo. Após 8 meses de combates infrutíferos, foi decidido que as tropas Anzac se retirariam. Evacuações diante do inimigo são perigosas, e um contra-ataque otomano poderia ter causado baixas significativas durante a retirada. Entra em cena o cabo William Scourie. Ele teve a ideia do rifle de gotejamento. Um rifle extra seria apoiado para ficar voltado para as linhas otomanas. Uma lata de metal sobre o rifle era cheia de água. Um furo seria feito na lata, e a água vazaria para outro recipiente, que estava conectado ao gatilho do rifle. Quando água suficiente fluísse para o recipiente, o peso puxaria o gatilho, disparando o rifle. Esses rifles eram distribuídos pelas trincheiras para disparos esporádicos e criar a ilusão de presença das tropas. Como tinham ação por ferrolho, cada rifle só disparava uma vez, e esse não era o único engano. Bonecos com uniformes. Anzac foram espalhados pelas trincheiras abandonadas, e havia até peças de artilharia falsas feitas de rodas de carroça e chapas de metal ondulado que substituíram os canhões de verdade. Durante toda a retirada, os otomanos acreditavam que as trincheiras ainda estavam ocupadas, o que era reforçado pelos disparos esporádicos dos fuzis de gotejamento ao longo das linhas. Por seus esforços, William Scourie foi promovido a sargento, recebeu a medalha de conduta distinta e acabaria se aposentando do exército como capitão. Canhões Quaker. Durante a Guerra Civil Americana, a Confederação normalmente tinha problemas de suprimentos e não possuía capacidade de manufatura para igualar as forças da União. Então eles recorreram à segunda melhor opção e venceram no blefe. Após a primeira Batalha de Manassas, ou Bull Run, a Confederação estava em posição de ameaçar Washington, D.C. O comandante da cavalaria, Jeb Stuart, chegou a menos de 10 km da cidade e montou várias posições de artilharia. O problema era que ele não tinha artilharia significativa para usar. Em vez disso, ele colocou canhões Quaker. Eram peças de artilharia falsas feitas para se parecerem com as verdadeiras. Segundo o General James Longstreet, coletamos rodas de carroça velhas e as montamos em canos de fogão de vários calibres. Só quando tivemos baterias de aparência imponente, algumas de calibre suficiente para ameaçar Alexandria, a capital do país e até a residência oficial do presidente, fecha aspas. Após 2 meses causando pânico, os confederados abandonaram a posição, deixando para trás os canhões Quaker. Jornais do Norte rapidamente zombaram da liderança da União, especialmente do general George McClellan, por ter sido totalmente enganado. Canhões Quaker foram usados em outros momentos durante a guerra, como no cerco de Galveston, Texas. A farsa foi revelada após uma tempestade derrubar várias peças de artilharia, cada uma supostamente com mais de 2 toneladas, que 2 homens recolocaram no lugar. Os líderes da União fizeram questão de destacar isso nas negociações de trégua posteriores. Armas falsas para escapar da prisão. Armas falsas não precisam ser enormes peças de artilharia para terem efeito. Em 1934, o notório criminoso John Dillinger estava preso na cadeia do condado de Lake, em Indiana. Isso não queria dizer que ele ficaria parado, esperando passivamente pelo destino. Em 3 de março, conseguiu uma arma falsa. Dillinger disse ter feito a arma, mas provavelmente foi contrabandeada por seu advogado. De todo modo, a arma falsa não convence. Com menos de 15 centímetros de comprimento, a arma improvisada tinha uma estrutura de madeira tosca, um cabo de aparelho de barbear como cano improvisado e 2 pequenos pregos servindo como miras dianteira e traseira. Ela também estava coberta com graxa de sapato preta para completar a ilusão, e claro, era totalmente não funcional. No entanto, os guardas da prisão não quiseram arriscar, e Dillinger blefou até conseguir, junto com um comparsa, colocar as mãos em submetralhadoras Thompson, depois fugiram no carro do xerife. Ele seguiria em uma breve onda de crimes, mas John Dillinger foi morto a tiros por agentes do FBI em julho. Armadilhas e armas capturadas. Uma maneira simples de usar armas para enganar o inimigo é transformando-as em armadilhas. Desde sempre, soldados vasculham campos de batalha por lembranças, sendo armas inimigas os despojos mais cobiçados. Isso pode parecer óbvio, mas há um risco nisso.
O inimigo pode prender um simples fio de tropeço a uma granada ou artefato explosivo improvisado. Então, quando um soldado desavisado pega o fuzil, o dispositivo explode. Os soldados são avisados para terem cuidado redobrado ao pegar uma arma inimiga, especialmente uma que está deixada em um local óbvio, praticamente implorando para ser levada. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Armas inimigas capturadas podem servir a um propósito além de simples lembranças. Armas de fogo modernas emitem sons distintos que soldados experientes reconhecem de imediato. Se usadas contra seus donos originais, o som familiar dessas armas pode levar o inimigo a pensar que enfrenta suas próprias forças, gerando hesitação em um momento crítico. Porém, isso pode sair pela culatra. Se é possível enganar o inimigo, o mesmo pode ocorrer com aliados, que podem achar que os tiros vêm do inimigo e atirar contra o próprio lado. Geralmente, desaconselha-se o uso de armas capturadas para evitar possíveis casos de fogo amigo. O truque das linhas silenciosas. O inimigo também pode ser enganado com o uso estratégico do seu próprio poder de fogo. Na linha de frente, a quantidade de tiros trocados é um bom indicativo da quantidade de soldados em um determinado setor. Comandantes observam o número de tiros para saber onde o inimigo tem poucas tropas ou está com efetivo completo, podendo usar isso para enganá-lo e atraí-lo para armadilhas. Em vez de todos atirarem durante um confronto, uma grande parte dos soldados ou peças de artilharia simplesmente não revida e espera pacientemente. Receber menos tiros daria a entender que há menos soldados do que realmente existem, o que pode atrair o inimigo para atacar. Ao atacar com força total, eles têm uma surpresa desagradável, como na carga de Pickett na Batalha de Gettysburg. Antes do ataque, a artilharia confederada iniciou o bombardeio ao centro da União. As baterias da União revidaram, mas logo se calaram. Os confederados viram isso como prova da eficácia de seu bombardeio, achando que estavam destruindo os canhões da União. A decisão foi tomada e o ataque da infantaria começou. O comandante da artilharia da União, General Henry Hunt, sabia que o volume do fogo de artilharia inimigo indicava um ataque de infantaria iminente. Para enganar os confederados e poupar munição, ele mandou cessar o fogo dos canhões. Os confederados caíram no engano e atacaram. Assim que a infantaria deles entrou no campo aberto em frente às posições da União, os canhões silenciosos foram reposicionados e começaram a disparar, destruindo as linhas confederadas. Não foi o único fator, mas esse truque ajudou a repelir a carga de Pickett, vencendo a batalha. Essas táticas podem ser aplicadas desde táticas de esquadrão em pequena escala até grandes frentes de batalha. Os canhões podem concentrar fogo em uma área, atraindo a atenção do inimigo para lá, e então um ataque pode acontecer em um lugar totalmente diferente. Pode parecer óbvio, mas essa tática foi usada repetidas vezes ao longo da história, e sem dúvida, ainda será usada por muito tempo no futuro. A manobra do salteador de estrada. Claro, truques com armas podem ser usados para evitar ir para a prisão desde o início. No Velho Oeste, um dos bandidos mais notórios era John Wesley Harding. Um dos mais famosos homens da lei era James Butler Hickok, mais conhecido como Wild Bill. Segundo Harding, os dois se encontraram em Abilene, Kansas, em 1871, onde Hickok era o xerife local. A cidade proibia armas, e Hickok confrontou Harding sobre as pistolas em seu cinto. Harding sacou suas pistolas e as entregou para Hickok, mas antes... Quando o delegado foi pegá-las, Harding executou o Road Agent Spin, também chamado de Border Roll. Ele deixou as pistolas caírem, pegou o guarda-mato com o indicador e girou as armas para apontar os canos para Hickok. Aparentemente, Hickok achou aquilo hilário e os dois beberam juntos em um salão local, embora Harding tenha sido desarmado antes, já que a lei ainda era a lei. Vale lembrar que esse relato foi feito pelo próprio Harding, então os detalhes podem ter sido exagerados ou até inventados. Esses são apenas alguns exemplos de como as armas foram usadas para enganar, confundir e ludibriar os oponentes. Seja por soldados, criminosos ou fora da lei, qualquer um que use armas vai encontrar uma maneira de usá-las para enganar seus inimigos e sobreviver para lutar outro dia.